Fim de papo no Maracanã, o duelo entre Fluminense e Corinthians termina 0-0, né? Não tivemos um vencedor no confronto das duas equipes que estavam na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E vou contar agora para vocês detalhes, né, dessa partida que terminou em 0-0. O Fluminense muito desfalcado, né, porque não contava aí com seus principais jogadores, John Arias, Ganso, né, entre outros, e o Fluminense se sentiu muito, não conseguia criar as jogadas, né, não conseguia ali infiltrar seus jogadores e fazer o último passe, ou achar o atacante, fazer ali a última bola chegar com facilidade no pé do atacante para poder finalizar. Os primeiros minutos da partida, o Corinthians subia muito a marcação, fazia uma pressão ali na saída de bola do Fluminense e chegou com alguns perigos, né? Alguns não tão perigos de conclusões finais a gol, mas com jogadas perigosas, né? Podendo ter resultado em sair na frente o Corinthians, né? Coisa que não aconteceu. O Pedro Raul teve até um contra-ataque que eu acho que ele estava um pouco impedido, e ele decidiu ali, com um lance que o Ignacio segurou um pouco o braço dele ali, não foi nada faltoso, na minha opinião. Segurou e soltou rápido, e o Pedro Raul decidiu por tentar forçar ali uma expulsão do jogador do Fluminense por se tratar do último homem. Não aconteceu nada e ele perdeu até uma oportunidade de tentar prosseguir a jogada e fazer 1-0 para o Corinthians, e eu acho que o VAR iria anular o gol, porque pelo replay que passou, o Pedro Raul estava um pouco adiantado. O Corinthians, né, continuava ali buscando por velocidade as jogadas em profundidade pelo lado direito do seu ataque, né, nas costas ali do Esquerdinha e do Alexander, e encontrou algumas facilidades ali de fazer essa jogada, mas que não resultaram em conclusões finais a gol, né? O Fluminense, a falta de criatividade, né, não ter um jogador pensante no meio campo, dificultou muito a criação da equipe. O Fluminense não conseguia criar, né, e deixava ali um pouco difícil a conclusão final de encontrar o atacante, né, o Cauã Elias. O Isaac estava ali caindo pelo lado esquerdo do ataque do Fluminense, um pouco avançava um pouco, tentava fazer um pouco as jogadas sozinho, individuais ali, drible, mas não conseguia concluir também. O Corinthians logo roubava essa bola. O Fluminense, ali aos 33 minutos, até conseguiu dar um susto no Corinthians, fazer o goleiro ter que fazer uma defesa, ter que trabalhar um pouco, com uma chegada do Samuel Xavier, que chutou da entrada da área, mas o goleiro defendeu sem muitas dificuldades, né? Mas foi um bom desempenho ali do Fluminense naquele momento. O primeiro tempo ficou no 0-0, sem tantas fortes emoções, né? Os dois times acabou ali no desenvolver do primeiro tempo com muita dificuldade de criar. E a gente vendo entende um pouco por que essas equipes estão sofrendo tanto no Campeonato Brasileiro. Já no segundo tempo, o Fluminense começou melhor, e, na minha opinião, se o Fluminense tivesse um jogador de armação para poder criar as jogadas um pouco melhor, poder achar o Cauã Elias com boa facilidade entre o zagueiro, conseguir uma tabela ali com o Isaac, que depois dele cair pelo lado esquerdo, ele foi para o lado direito, jogar um pouco do lado do Samuel Xavier. Senti que poderia fluir alguma coisa ali no segundo tempo do Fluminense. O Fluminense começou em cima e eu acho que faltou ali ter aquele jogador para dar o último passe e fazer o Fluminense chegar com boa tranquilidade para fazer o gol. O Corinthians, nos primeiros minutos do segundo tempo, não assustava muito, né? Tentando fazer jogadas com chutões para frente, que não prosseguiu tão bem. Aí depois o Corinthians, ali na metade do segundo tempo, perdão, o Corinthians teve um contra-ataque que foi mortal até então, é, 3 contra 1, e o Corinthians chegou ao seu gol. Mas a decisão foi para o VAR, né? Todo gol é revisado pelo VAR, e o VAR achou uma falta lá no Samuel Xavier,
quando o Corinthians recuperou a bola após um escanteio batido pelo Fluminense. E o gol foi corretamente anulado porque foi falta ali no Samuel Xavier. Depois ficou um jogo equilibrado, o Corinthians tentava sair com chutões em contra-ataque, o Fluminense em cima, mas eu quero falar de dois jogadores do Fluminense, Keno e John Kennedy, né? Parece que esses jogadores desaprenderam a jogar futebol. Não sei o que está acontecendo. O Keno erra muito domínio, erra uns passes, tenta algumas jogadas sem sucesso. E igual o John Kennedy, né? Que aquele menino que encantou a gente aí ano passado, fazendo o gol do título da Libertadores. Parece que esse ano aí está desandado, né? Não consegue entregar um bom futebol. É, Teve aí a situação dele, né, na balada aí, e parece que de lá para cá deixou o futebol para trás, né? A bola queima no pé, não consegue fazer umas jogadas certas, toda vez erra passe, quando não erra passe não consegue chegar na bola corretamente, tenta driblar os zagueiros sem sucesso, não consegue fazer ali nenhuma jogada que podemos dar uma credibilidade para o jogador, né? Então esses dois aí, o Keno e o John Kennedy, estão numa fase péssima, né? O Fluminense, no mês de agosto até então, o Fluminense já teve 7 jogos e o Fluminense só conseguiu vencer uma partida, que foi o jogo contra o Bahia no Maracanã, que o Fluminense venceu de 1-0. No mês de agosto, o Fluminense perdeu para o Juventude na Copa do Brasil, aí ganhou do Bahia, empatou com o Juventude no Maracanã, né, naquele jogo onde o Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil, perdeu para o Vasco no estádio Newton Santos, perdeu para o Grêmio na primeira partida da Libertadores, no jogo de ida, né, e agora fica em 0-0 com o Corinthians. Então, o Fluminense aí, nesses jogos, né, são 6 jogos, perdão, 6 jogos no mês de agosto, não 7. O Fluminense só tem uma vitória. Então é meio complicado, né? O jeito que está o Fluminense, tá? A gente vê aí muita dificuldade da equipe sair dessa zona de rebaixamento, né? E o Fluminense tem aí um grande compromisso pela frente. São jogos dificílimos agora. Começa aí já na terça-feira, né? A decisão contra o Grêmio na Libertadores. O Fluminense tem que vencer por 2 gols de diferença para poder eliminar o Grêmio e continuar na Libertadores. E já pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem 2 paradas dificílimas, né? Que é contra o Atlético Mineiro fora de casa e depois recebe o São Paulo no Maracanã. Então são 2 compromissos aí dificílimos, né, para a equipe do Fluminense. E depois o Fluminense tem aí também o Juventude fora de casa, agora pelo Campeonato Brasileiro, e depois o Botafogo, né, provavelmente no Maracanã. Então a sequência do Fluminense é muito dura, muito complicada, e vamos ver o que vai acontecer, né, com o Fluminense. Tá difícil do clube sair da zona de rebaixamento. O Fluminense chegou a 21 pontos, está empatado com o Vitória, que agora entrou na zona de rebaixamento. Com esse empate aí, o Corinthians somou um pontinho e saiu da zona de rebaixamento. Sendo que o Vitória ainda joga na rodada. O Vitória vai jogar na segunda-feira contra o Cruzeiro, no Barradão. E torcer ali, né, para o Cruzeiro vencer o Vitória para não desgarrar muito ali essas equipes na zona de rebaixamento. Então, rapaziada, é isso aí. Ficamos por aqui com o nosso Papo Tricolor. Peço aí que você se inscreva no canal, deixa seu like, ative as notificações aí e compartilhe o vídeo aí também. A gente está dando aí seguimento ao nosso canal aí. Valeu?